Determine a inversa da função f de r em R, assim definida como f de x igual a x quando x é menor ou igual a 1, x mais 1 sobre 2 quando x é maior que 1, mas é menor ou igual a 3, e igual a x² menos 7 quando x é maior que 3. Bom, pessoal, aqui nós temos uma função definida por várias sentenças, também conhecida como função por partes. No caso aqui nós temos 3 sentenças. Nós já estudamos exercícios passados o estudo do gráfico desse tipo de função. E pode ser muito diverso, depende do tanto de sentenças que tiver, depende do tipo de comportamento em cada sentença. No nosso caso, como nós queremos determinar a função inversa dessa função, f de x, nós iremos utilizar o mesmo princípio que nós utilizamos para resolver o exercício de número 9, onde que nós tínhamos que isolar x e depois, no segundo passo, trocar as variáveis x com y, e assim nós teremos a função inversa. Contudo, aqui como nós temos uma função definida por 3 sentenças, nós temos que determinar a inversa de cada sentença. Então eu vou dividir aqui em 3 etapas esse exercício. A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Então vamos começar da primeira parte, onde queremos estudar a função igual a x quando x é menor ou igual a 1. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que verificar é o estudo do comportamento de y à medida que o x vai acontecendo. Como assim? Bom, vamos colocar valores aqui para a função que respeita esse intervalo. O número extremo para esse intervalo é o próprio 1. Então, se a gente for substituir, nós temos que, no lugar da a função é o próprio x. Então, f de 1 vai ser igual a 1. Logo, esse número é um valor de y da nossa imagem da função. Já que, como queremos descobrir a função inversa de x, nós sabemos que essa função, como está descrito aqui, ela é de R até R, ou seja, a sua relação, tanto o seu domínio quanto o contradomínio, é o conjunto dos números reais, sendo que no domínio nós atribuímos os valores de x e o contradomínio representa os valores de y da função. E a função, nessas sentenças, está descrevendo o comportamento de x da função. E como a gente está buscando a função inversa, nós temos que entender qual que é o comportamento de y. Apesar que, no final das contas, dado o primeiro e o segundo passo, para determinar a função inversa, o primeiro passo é a gente pegar a função e isolar x. E o segundo passo seria trocar as variáveis x com y. Logo, nós temos que estudar o comportamento de y para que depois nós conheceremos a restrição da inversa e isso aqui vai virar um x também, já que esse conjunto troca de posição com este. Mas calma aí que já já a gente chega lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é estudar inicialmente o comportamento da imagem da função, que são os valores que a gente está atribuindo aqui baseado no nosso domínio. E o domínio nessa parte da função está restrito aos valores de x menores ou iguais a 1. E descobrimos que quando x é igual a 1, a função é igual a 1. Agora vamos pegar mais dois valores aqui para a gente ter um comparativo. Quando x é igual a 0, por exemplo, substituindo na função, nós temos que quando x é igual a 0, a função também vai ser igual a 0. E pegando mais um exemplo aqui, quando x é igual a menos 1, por exemplo, a função vai ser igual a menos 1 também, já que é o próprio x. Então aqui nós também temos uma relação de x e y. Quando x é igual a menos 1, o y também é igual a menos 1. E à medida que o x decresce, ou seja, ele é reduzido para valores iguais a 1 ou menores que 1, nós temos que os valores da função y, eles também vão caindo. Ou seja, quando x é menor ou igual a 1, podemos até continuar aqui, os valores de y também são menores ou iguais a 1. E a gente vai precisar dessa informação porque depois que a gente isolar a função e encontrar a inversa, nós precisaremos dessa restrição aqui. Então vamos lá. Agora que nós já fizemos o estudo da restrição
de x e de y, vamos encontrar a inversa dessa função. Para a gente encontrar a inversa, nós temos que ter conhecimento que a relação de função existe para todo o y. Assim, nós temos que, do lugar de f de x, eu posso substituir por y. Logo, y é igual a x. E o primeiro passo para a gente encontrar a inversa seria isolar x, ou seja, nós temos que x é igual a y. Contudo, o segundo passo para a gente determinar a inversa é trocar as variáveis de lugar. Mas nesse caso aqui está tão simples que se eu for trocar de lugar, vai voltar a ser o quê? Y é igual a x. Dessa forma, nós temos que a função inversa de x é igual ao próprio x, quando aí a gente vai precisar dessa informação aqui. Quando x é menor ou igual a 1, y é menor ou igual a 1 também. Mas como no nosso caso nós trocamos as variáveis, esse y menor ou igual a 1 será o nosso novo intervalo para x da função inversa. Portanto, a inversa de f é igual a x quando x é menor ou igual a 1 também. Logo, nós temos a primeira parte do nosso resultado, que é a função inversa da primeira sentença. Então, vamos deixar isso aqui reservado, porque no final a gente vai precisar juntar as outras partes também. Agora, vamos para a segunda etapa, onde que a função é igual a x mais 1 sobre 2, quando o x ele é maior que 1 e menor ou igual a 3. Então, nós temos que fazer o estudo de qual que é o comportamento de y dessa função, porque ele também vai ser maior que algum número e menor ou igual a outro número. Para isso, vamos ter que jogar alguns valores para a função, respeitando esse intervalo. Então, os extremos aqui são o 1 e o 3. Logo, podemos jogar eles direto. Então, vamos determinar aqui f de 1 e f de 3. Assim, nós temos que quando a função se aproxima de 1, contudo, nós sabemos que o número 1 ele não faz parte desse intervalo, já que o x é maior que 1. Entretanto, nós precisamos substituir como se fosse nessa função para a gente saber qual que é o valor de y maior que o resultado aqui. Ou seja, esse ponto que nós iremos determinar aqui vai ser um ponto aberto. Ele não pertence diretamente a essa parte da função. Então, vamos substituir. Então, vamos substituir como se fosse parte dessa função. Quando x é igual a 1, a função, que é o nosso y, vai ser quanto? É só substituir aqui. Logo, vai ficar 1 mais 1 dividido por 2, já que no lugar de x eu tive que substituir por 1. Dessa forma, 1 mais 1 é igual a 2 e 2 dividido por 2 é igual a 1. Logo, nós teremos o ponto aberto nessa parte da função de coordenadas 1 e 1. Então, já temos que o nosso primeiro y aqui é igual a 1. Vamos ver se o comportamento da função quando o x é igual a 3. Dessa forma, substituindo, nós temos que verificar 3 mais 1 sobre 2. Logo, 3 mais 1 é igual a 4, dividido por 2, igual a 2. Então, significa que dentro desse intervalo, o valor de y ele vai ser maior que 1, porém menor ou igual a 2. Logo, descobrimos o intervalo que relaciona os valores da imagem da função quando x é maior que 1 e menor ou igual a 3. Agora, podemos determinar a inversa dela. Para isso, vamos substituir no lugar de f de x por y. Vou escrever aqui embaixo, y é igual a x mais 1 sobre 2. E o primeiro passo para a gente determinar a inversa é isolar a variável x. Logo, nós temos que, como temos uma igualdade, esse 1 está atrapalhando e esse 2 também. Mas a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar esse 2, já que ele está dividindo toda essa parte. E como que eu vou fazer isso? O que acontece de um lado, acontece do outro lado, pela igualdade. Logo, se eu multiplicar esse lado por 2, ou seja, multiplicar y por 2, eu vou ter que multiplicar desse lado aqui também, para não alterar a função em si. Contudo, se eu multiplicar esse lado direito por 2, esse 2 vai acabar sendo dividido por este 2. Ou seja, eu posso cancelá-los, sobrando somente x mais 1, que vai estar sendo igualado a 2
y. E isolando x, o 1 está atrapalhando dessa vez. Logo, se subtrairmos desse lado 1 unidade e subtrairmos do outro lado 1 unidade também, nós temos que esse 1 positivo com esse 1 negativo vão se anular, isolando x. Logo, x é igual a 2y menos 1. E quase lá, porque a gente já fez o primeiro passo para poder determinar a inversa da função f desse intervalo. O que falta é trocar as variáveis. Ou seja, no lugar de x vai ficar y e no lugar de y vai ficar x. Dessa forma, temos que vai ficar y igual a 2x menos 1. E no lugar desse y aqui, também iremos trocar por x. Logo, a função inversa de x vai ser igual a 2x menos 1, quando esse x dessa inversa varia entre 1 e 2, sendo maior que 1 e menor ou igual a 2. E, portanto, concluímos a inversa dessa parte aqui da função. E por fim, agora a terceira parte é a função igual a x ao quadrado menos 7 quando x é maior que 3. Então, para a gente fazer o estudo do comportamento de y, ele vai ser maior que quanto? Para isso, vamos jogar o valor aqui referente à restrição. A função quando x é igual a 3, nesse caso aqui, nós não poderíamos normalmente jogar esse intervalo, porque o x ele tem que ser maior que 3. Mas vamos jogar o x sendo igual a 3 nessa função, para a gente descobrir qual que é o ponto aberto que vai fazer com que o y, a imagem, seja maior que ele. Ou seja, quando x da função é igual a 3, a função vai ser igual a quanto? Substituindo, nós temos que vai ficar 3 ao quadrado menos 7. Ou seja, 3 ao quadrado é 9, menos 7, logo igual a 2. Quando atribuímos o valor x igual a 3 na função, a função nos responde que a sua imagem seria igual a 2. Só que ela de fato não é, porque a restrição dessa parte da função não é para x igual a 3, e sim para x maior que 3. Logo, a nossa restrição referente à imagem vai ser para valores de y maiores que 2. Dessa forma, vamos representar aqui o que a gente vai precisar voltar nessa parte depois. E chegou a hora da gente fazer o quê? Determinar a função inversa. Para isso, nós temos que entender que a função de x é igual a y, assim, nós temos que y é igual a x ao quadrado menos 7. E como nós temos uma igualdade, esse lado de cá tem que ser igual a esse lado de cá. E para eu poder isolar esse x, eu tenho que tirar esse menos 7 e esse quadrado. Porém, começando com o menos 7, nós temos que, se a gente somar dos dois lados 7 unidades, esse 7 de cá vai anular com esse 7, já que este é negativo e este é positivo. Dessa forma, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a y mais 7. E para eu tirar esse quadrado do x aqui, nós podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Contudo, a raiz quadrada da potência x ao quadrado resulta para nós o valor absoluto desse x, ou seja, o módulo de x, que vai ser igual a raiz quadrada de y mais 7. Dessa forma, nós temos que, isolando x, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de y mais 7. E esse foi o primeiro passo, a gente determinar a função inversa dessa parte da função, quando x é maior que 3. O segundo passo é trocarmos as variáveis de lugar x e y. Assim, trocando as variáveis, temos que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de x mais 7. E isso vai ser a nossa função inversa? Bom, pessoal, nós temos que atentar ao seguinte detalhe, que esse detalhe aqui é para a função de x. Para a função inversa de x, as variáveis irão trocar de lugar. Logo, nós temos que y vai ser maior que 3 quando x for maior que 2.
E a nossa condição aqui de mais ou menos não permite que o nosso y seja maior que 3. Portanto, a função inversa de x vai ser igual a raiz quadrada de x mais 7 e somente essa parte positiva, para que nós tenhamos essa parte aqui clara, ou seja, quando x é maior que 2. Então essa é a terceira e última parte da função, né? Inversa no geral, e a conclusão disso tudo é que a função inversa de x é igual à função definida por 3 sentenças, sendo que a primeira sentença é o próprio x, quando x é menor ou igual a 1, e igual a 2x menos 1, quando x é maior que 1, porém menor ou igual a 2, e igual a raiz quadrada de x mais 7, quando x é maior que 2.